Olá, eu estou conversando aqui com Tamilin, é uma empreendedora, está na área da ciência e da tecnologia, dos avanços nesses setores e tem muito a ver também com mobilidade urbana, que é um tema fundamental para o futuro das cidades, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Tami, você entrou nessa questão da mobilidade através de uma ferramenta nova, né? Que é a Mubi, que faz a car sharing, que faz o aluguel de carro de pessoa a pessoa, né? Como é que foi que surgiu essa ideia? Como é que você entrou nessa questão? Claro. Eu tenho uma conexão com o transporte desde o meu primeiro emprego, foi na Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo. Então, acho que de alguma maneira eu tinha um propósito em querer inovar em mobilidade. E aí, quando eu decidi empreender, eu acabei indo visitar alguns modelos nos Estados Unidos, na Europa, e aí a gente encontrou a questão do car sharing como um modelo disruptivo, né? Então a gente optou, quando a gente fala em car sharing, você tem até vários modelos que a gente chama de round trip, one way, e a gente optou pelo peer-to-peer, que é um modelo asset light, então que você não investe em frota própria. Que é pessoa a pessoa. Exato, e traz uma renda extra para pessoas que necessitam também. Então você tem até um impacto social. Então é um modelo muito bonito, né, de a gente poder contribuir. Que é basicamente pessoas que têm o seu carro ocioso. Isso. E que aí alugam para pessoas que estão precisando se locomover numa determinada espaço aí, através de tempo. do aplicativo cadastro de maneira muito simples e é no mínimo uma diária. Então, e o seguro é oferecido por nós, o seguro completo. Então é algo novo. E como é que isso ajuda na mobilidade urbana e, por outro lado, na mobilidade mais sustentável? Hoje, assim, existem pesquisas que dizem que os carros ficam parados mais de 90% do tempo, né? E que cada carro compartilhado retira outros 7 a 12 da rua. Então, com isso, você ajuda a otimizar essa frota, né? Na Grande São Paulo são mais de 8 milhões, né? No estado de São Paulo 20 milhões de carros que estão ociosos, né? Todos saem naquelas horas de rush e depois de muito tempo ficam parados em estacionamentos, no trabalho ou na residência. Então, com isso, a gente busca otimizar essa frota existente e você acaba tendo até um impacto sustentável de redução, realmente tem um impacto ambiental, além da questão da mobilidade em si, de ajudar. E qual é a eletrificação? Como é que você vê a eletrificação do setor automotivo? Sem dúvida, a gente sabe que é uma tendência, mas ainda acho que para o Brasil, e não só no Brasil, eu cheguei a utilizar nos Estados Unidos, em São Francisco, e foi muito difícil achar postos de abastecimento. Então, eu acredito que a questão de carros elétricos é uma questão ainda mais de infraestrutura e energia do que uma questão de mobilidade. Então, a gente teria que vencer várias barreiras antes estruturais, de infraestrutura, para poder avançar na relação. Mas, sem dúvida, é um futuro. Hoje a gente já trabalha com híbridos, inclusive na nossa plataforma nós temos carros híbridos que já são um avanço, que você consegue num país que não tem tanta infraestrutura ainda, poder ter essa questão da autonomia, né? Porque hoje, acho que o carro elétrico que mais te permite é 300 km de autonomia. Então isso realmente te restringe, poder viajar com carros elétricos. Mas acho que para uso urbano, sem dúvida, é uma tendência e à medida que a tecnologia vai avançando, as baterias e a infraestrutura, espero que a gente tenha muito mais, uma frota muito maior. Né? Com tecnologia você começa a enfrentar de forma mais eficaz esses problemas de desperdício, de sustentabilidade, né? Vai criando o formato de uma nova sociedade que é muito mais, embora mais tecnológica, ela também é uma sociedade mais sustentável, né? Sem dúvida, acho que a gente vê essa relação das pessoas mudando a relação de posse, né, para a experiência, somente essa geração mais nova agora, para eles é natural o compartilhamento, é natural não tirar uma carteira de habilitação, né, não é mais o sonho, né, aos 18 anos, então isso tudo vem mudando muito, muito rápido. Eu acho que a Mubi vem participando desse modelo, uma vez que a gente acaba sendo carro on demand para pessoas que não querem participar dessa, por exemplo, da cadeia automotiva. A pessoa quer a simplicidade, né, de ter um serviço on demand. Então a gente vê que isso é uma tendência não só em mobilidade, como em vários outros setores. E você já tem uma noção, desde que você começou a funcionar, de quanto que isso está já impactando o uso do automóvel No Brasil ainda não temos estudos específicos, né? Algo que espero que em breve poder estar contribuindo com esses estudos. O que a gente vê fora do país, aí já há pesquisas que mostram realmente a redução, tanto impacto ambiental, como eu disse, a redução, cada carro compartilhado pode tirar 7, né? Da rua, né? Isso, da rua. E a taxa de resposta aqui no Brasil tem sido boa? Tem sido boa. O grau de aceitação? Sem dúvida. Há um desafio cultural, né? Claro. Ainda muita gente sonha com carro próprio e essa relação de posse,
principalmente eu acho que para a geração X, mas para as gerações mais novas é um processo natural, então para eles é natural. Então a MUBI já está bem posicionada para essa geração milênio e a adesão ela tem sido muito boa, né? Hoje a MUBI ainda é pequena, mas a gente já passou de 100 mil usuários cadastrados em um ano, né, de operações, então a gente vê essa adoção. E por outro lado, tudo isso que a gente está falando só é possível porque nós estamos numa sociedade digital, né? Se não tivesse a comunicação móvel, se não tivesse barateado o custo da nuvem, dos acessos, a gente não estaria com esses ecossistemas funcionando adequadamente, né? Quando a gente pensar na época dos mainframes, né, e a gente hoje pensa que todo mundo tem acesso ao conteúdo, à informação através de um celular acessível, eu acho que essa é uma das grandes bases, a internet, né, junto com a mobilidade através de um smartphone. Eu acho que são duas das mudanças que são a base, né, quando a gente fala de grandes tendências. Uma delas é a mobilidade, né, da pessoa poder, que permite tanto pensar em smart cities, né, pensar em connected cars. Então acho que tudo isso vem através dessas tendências. Uma empresa como a MUBI, esse tipo de novo negócio, né, ele tem uma forma de organização completamente diferente, né? Quer dizer, você não tem aquela estrutura hierarquizada, né? Você tem um outro tipo é muito mais descontraído, o horário é muito mais flexível, né? E isso também tem a ver com as relações de trabalho, né? Quer dizer, aquelas relações formalizadas demais, muito marcadinhas, relógio de ponto, nem pensar, né? Nem pensar, a gente não consegue competir com outras empresas de tecnologia se a gente não oferece como um mínimo, né? Horário flexível, um ambiente agradável, que tem a gente hoje lá moe o café gourmet e faz o café nós mesmos, né? Então, esse tipo já é esperado até por essa geração, porque realmente a disputa por mão de obra qualificada hoje no Brasil ela é muito alta. Eu acho que no futuro, talvez, essa parte da oferta a gente vai ter recém-formados que vão estar se especializando. Como é que você divide o trabalho lá? Como é que é um local só? Fica todo mundo junto? É um local, tem uns puffs, pode levar cachorro. Pode levar cachorro. Todo mundo tem gente que trabalha descalço, né, de bermuda. Então é realmente um ambiente tipo que a gente vê, né, dessas grandes empresas de tecnologia. E assim, aí geralmente a gente tem um núcleo de inovação, que são os desenvolvedores, os designers, então eles costumam trabalhar nos métodos que a gente chama ágeis, né? E então tem as sprints deles, eles acabam trabalhando mais próximos. Tem o time de experience. Uma sprint é um período de entrega, então a gente consegue fazer entregas para o usuário final em 2 semanas. Essa é uma das grandes inovações versus grandes empresas, que às vezes tem ciclos de meses ou anos, né, até para poder entregar uma melhoria. E aí tem o time de experience, que é o pessoal que atende os clientes, que cuida de toda a experiência pré e pós, né? O time de growth, que aqui também é uma tendência utilizar esse termo, que é o time que cuida de marketing comercial, e o time que são as áreas mais administrativas. Negócios, né? Exato. Então, hoje em dia, esses são alguns dos termos que são usados nas startups, né? E esse ambiente é absolutamente essencial para a criatividade, né? Quer dizer, e para a produtividade. Quer dizer, você não consegue tirar desse tipo de cabeça num ambiente todo formalzinho, todo arrumado. Precisa até, a gente tem um escritório que tem muita luz, né, muito aberto. Outro dia até fui visitar escritórios em regiões tradicionais, aqueles prédios que você não pode abrir a janela. Eu vi como isso simboliza acho que um ambiente um pouco mais opressivo, né? Então hoje a gente realmente precisa trazer muita cor, ferramenta para o pessoal realmente poder aplicar várias técnicas de inovação. E captação de investimento, basicamente levantando capital no mercado? Hoje no Brasil a gente possui, a MUBI nasceu com investidores anjos, né? E depois é natural que você tenha no mercado tanto ou investidores estratégicos, que podem ser algumas grandes empresas, ou você vai para os venture capitals, os private equities, em busca de fundos. Além disso, tem fundos também do governo que ajudam na inovação. O investidor anjo é um investidor que acredita naquele projeto, físico, pessoa alguém física, né? que contribui para a inovação, né? Então, cada vez mais no Brasil existe esse tipo de investidor, ele está se profissionalizando, né? Então, tem uma série de pessoas que estão contribuindo para o desenvolvimento da educação dessas pessoas que querem fazer parte, né? Quer dizer, você começa com um investidor que é mais
gosta mais de risco, está a fim de apostar numa boa ideia, mesmo que sem saber se ela vai ter sucesso comercial. Que acreditam, né? Que acredita, né? E aí depois você começa a entrar no mercado financeiro mais tradicional, private equity, que Venture é o capital, venture geralmente capital, isso, que são as rodadas que tem o Series A, Series B, Series C, que são as rodadas tradicionais que as startups passam. Exato. E aí já é um mercado mais formalizado, é um mercado financeiro. Ainda eles têm os venture capital já são bem adaptados e familiarizados com as startups, com a nossa informalidade. Com as novas empresas. Exato, e tal, né? Mas e aí você vai... Esse caminho não te transforma numa coisa mais tradicional, né? Você entra no setor financeiro, digamos, grandão, e dos bancos de investimento, etc., mas você continua com uma empresa voltada para a inovação, descontraída, etc. Sim, né? Eu vejo assim, a MUBI ainda não está nessas fases grandes, já de 300 funcionários ou 400, são startups que já são quase 1000 funcionários, né? Então elas naturalmente precisam prestar mais contas aos investidores, reuniões mais de conselho, mais regulares. Então isso é natural, que é o mínimo, mas o dia a dia continua aquele espírito mais informal, né? O que a gente vê nas startups. Mas é bom também, né? Prestar contas e mostrar que está tendo resultado. Sem dúvida. Tami, como é que você tem sido, como é que tem sido o sistema de avaliação dos usuários? Tem uma boa cultura de avaliação ou eles avaliam de forma assim, automática e tal? No Brasil ainda existe, acho que assim, principalmente os serviços que são de compartilhamento, que são de pessoas para pessoa, marketplaces, a gente depende muito da avaliação entre as partes para que você tenha uma reputação e cresça, né? Então, dos próprios anunciantes, né? No nosso caso, os próprios proprietários e os usuários. Além disso, é natural o sistema de avaliação nas próprias lojas e tudo. Então a gente vê, mas o mercado está mudando muito rápido, né? Parece que o próprio Google vai começar a avaliar não só pelo sistema, mas pelo tamanho do aplicativo, porque concorre para disputar um espaço nos celulares. Então o mercado está evoluindo muito rápido, né? O sistema de avaliação, sem dúvida, ele é fundamental para o nosso negócio, mas é algo que a gente vê que logo pode mudar também. Então a gente tem que acompanhar as tendências. E as avaliações são sinceras, elas ajudam? Sim, sim. Os clientes realmente se avaliam. Isso todos os sistemas, né? Se a gente for pensar, todos esses aplicativos hoje em dia têm um sistema já disseminado, as pessoas entendem, seja o sistema de estrela ou escrever comentários, né? É muito comum. Obrigado, Tami. Obrigada a você, Sérgio. Se você quiser ver essa entrevista e os outros programas, basta acessar o Futura Play.